vocês também podem colaborar com o entendimento e talvez até trazer alguma coisa que acresça mais do que propriamente o que eu vá colocar aqui, dependendo do que seja despertado de cada um, né? Só para eu me programar, a gente tem até que horas, Arifa? O seu microfone está fechado. 11. Até 11? Tá, Isso. tá ok. Então tá bom. Então, assim, para que a gente parta daquele princípio de compreender o que seja a consciência, eu vou trazer alguns elementos mais universais, mais macrocósmicos, falar um pouco da atuação desse princípio na própria natureza, no campo manifestado como um todo, e chegando até a consciência humana e a autoconsciência. Tentar fazer com que a gente cumpra esse roteiro consideravelmente, relativamente razoável, né? Se não der tempo alguns slides, a gente elimina. Então, a gente vê logo no início da doutrina secreta, no proêmio da doutrina secreta, na primeira proposição, a ideia de que há um princípio universal, a raiz de todas as coisas, de onde tudo provém. Isso faz com que haja algo universalmente harmônico, organizado a partir desse princípio. Esse princípio em que, ao mesmo tempo, ele é imutável, né? Ele é eterno, ele é ilimitado, ao mesmo tempo ele misteriosamente, porque nós não compreendemos esse processo de transformação, ele se transforma isso que, por exemplo, nós somos aqui, a matéria física que compõe o nosso corpo, a matéria que está compondo física e sutilmente o último plano de Prakriti, ou dessa matéria cósmica universal, tudo isso existe como uma unidade. Talvez esse seja o princípio, ao mesmo tempo, mais desafiador da filosofia teosófica, porque nesse entendimento nós falamos tanto de uma unidade de manifestação, como uma unidade de consciência, também como uma unidade de vida. E aí é por esse princípio que, em essência, nós podemos falar, pelo menos até que compreendamos de forma mais alargada, falar de forma conceitual, filosófica, de uma fraternidade universal. Então, esse primeiro objetivo da sociedade teosófica é algo muito, muito sagrado e, ao mesmo tempo, sutil, importante e transformador, porque ele está vinculado com a vida universal, com a vida que habita o cosmos, com a vida que habita todos os seres e com a vida que habita em nós. Talvez quando nós pudermos compreender de fato que há apenas uma vida circulando por todas as diferentes formas e expressões que os nossos sentidos possam perceber, ou que a nossa percepção pessoal possa perceber, talvez a gente esteja chegando naquele dia em que Blavatsky falou no artigo Árvore da Fraternidade Universal, o lobo e o cordeiro eles vão poder caminhar juntos, um ao lado do outro, porque a vida foi compreendida e nenhum ameaça o outro. Então, se nós compreendermos que há esse princípio universal de onde tudo provém, nós podemos também admitir com a doutrina secreta que há uma realidade absoluta que antecede todo esse ser manifestado, né? E que essa realidade que antecede tudo é a causa infinita e eterna, é a causa raiz de tudo que foi, é ou será algum dia. Ou seja, tudo que possa acontecer, toda possibilidade que possa acontecer, nada provém de um autor pessoal, físico, individual, como poderia alimentar, e aí isso nos desconcerta completamente a individualidade humana, ou seja, nós não somos donos, autores de nada. No próprio universo, todas as possibilidades de manifestações já estão contidas. Nós nos movimentamos dentro dele, né? E aí também a gente pega aquela expressão de o oceano da vida universal. Nós estamos inseridos
dentro desse oceano de vida, nada está para fora dele. Isso se desdobra também no conceito de consciência, como nós vamos ver mais adiante. Então, a filosofia esotérica ela ensina que tudo vive e é consciente, né? Tudo vive e é consciente. Em tudo há uma consciência que governa. E aí o conceito de consciência, nesse sentido, é a capacidade de manter-se unido, e em harmônica ligação as partes e o todo, né? E um compreender a linguagem do outro, né? Se a gente talvez pudesse utilizar, por exemplo, um exemplo mais prático, na linguagem do computador, se um programa ele não tem compatibilidade com outro, eles não se interrelacionam, eles não se comunicam. O fato de existir uma lei universal, e aí os Mahatma dizem que eles só reconhecem uma lei na natureza, que é a lei da harmonia e do equilíbrio perfeito, é sinal de que existe algo maior do que qualquer parte que é capaz de organizar tudo isso e de fazer com que haja essa harmonia universal, né? E esse aspecto, essencialmente, é a expressão dessa consciência divina de forma macro, né? Que não se expressa de acordo com as formas, né? Porque as formas elas são variadas e aí ele transcende a expressão humana, seja de que forma for, como na sequência aqui a citação coloca. Não, a filosofia esotérica não diz que toda vida e consciência são semelhantes às do ser humano, ou mesmo às dos seres animais, mas que há, né, nas múltiplas expressões, essa consciência. Então, é a vida una que é eterna, invisível e, no entanto, onipresente, que é sem começo ou fim e, no entanto, é cíclica nas suas manifestações regulares, períodos entre os quais reina esse obscuro mistério do não ser do ponto de vista nosso, porque a nossa capacidade de compreensão não abarca aquilo ali. A gente falou, inclusive, na última apresentação que tivemos aqui no grupo, sobre a lei dos ciclos disso, que é inconsciente, porém é consciência absoluta, né? Ela é inconsciente porque ela não é objeto de percepção. E por ela não ser objeto de percepção, ela é considerada como inconsciência porque abarca tudo isso e foge à nossa capacidade, não? É tido como a consciência absoluta, que é incompreensível, no entanto, é a única realidade que existe por si mesma, verdadeiramente um caos para os sentidos, um cosmo para a razão, né? Então, o nosso desafio é destrinchar a expressão dessa consciência absoluta, que é a única realidade que existe no universo e que é o princípio básico, universal de todo o conhecimento esotérico que nós temos de tentar internamente compreender para perceber como essa consciência absoluta se expressa a partir de nós, se expressa internamente em nós. Então, esse é um grande desafio. Essa é uma das razões pelas quais, quando nós vamos estudar filosofia esotérica, se começa estudando, e o conselho que é dado na doutrina secreta é que a gente comece pelo aspecto macro, pelo aspecto do macrocosmo, até chegar ao microcosmos e àquilo que é conhecido. Não que a gente vá, nesse processo, já descer compreendendo tudo, descer uma força de expressão, mas que, uma vez que a gente parte do desconhecido até o conhecido, chegando no conhecido, nós vamos ter elementos de realizar, através de um processo de analogia, a compreensão daquilo que está para além de nós, mas, na realidade, é um desdobramento de uma coisa só. Então, a consciência, na visão teosófica, é uma característica intrínseca do universo, né? O que significa também que tudo ao seu redor mostra algum tipo dessa consciência, expressa essa consciência. No ser humano, nós vamos ter a capacidade de perceber essa rede de consciência e de navegar com ela a partir daquele núcleo que foi chamado de autoconsciência. E nós vamos chegar lá, porque aí, conscientemente, nós temos a capacidade de perceber
essa consciência universal, né? Eu não vou adiantar o assunto porque a gente vai seguindo adiante, mas aí nós vamos ter expressões na doutrina secreta quando se fala de uma verdade absoluta, de um estado de percepção dessa verdade fora do tempo, fora do espaço, numa região da própria eternidade, que é aquele termo técnico que já aparece na segunda proposição de Paramarta, a percepção dessa verdade, que é a percepção dessa consciência universal, a partir desse núcleo de autoconsciência se expandindo até se ligar com o todo universal existente em nós. Esse talvez seja o grande evento da construção cósmica, vamos dizer. O grande evento da elaboração de um receptor, que é a própria formação humana, com os seus princípios integrados e com um aparelho que é capaz de refletir e de, como um espelho, espelhar as potencialidades do cosmos. Por isso que o homem é tido também, e aqui eu digo o homem, a natureza humana, como um microcosmos, né? Porque ele guarda em si toda a sua potencialidade. O volume 1 da Doutrina Secreta, ele encerra lá no final da instância 6 com uma expressão muito bonita, uma expressão de que o corpo humano é como se fosse o templo da expressão, um sacrário, nas minhas palavras, né? Que guarda a expressão da vida universal, né? E o que a gente chama de processo de evolução é como se fosse uma tentativa de tirar os véus, tirar o que impede dessa consciência universal se expressar. Então, fechando o conceito da doutrina secreta, nós vemos que do espírito ou da ideação cósmica, e aí a gente tem ideação cósmica como o plano da mente divina, entre aspas, para a manifestação. Dessa ideação cósmica vem a nossa consciência. Isso é o texto da própria doutrina secreta, né? Do próprio Proeme. Da substância, que é a parte material que organiza os veículos, vem os vários veículos dos quais aquela consciência é individualizada e alcança a autoconsciência. Então, nós temos aquela primeira grande diferenciação, que na realidade não é diferenciação porque é uma coisa só, mas para que a gente compreenda, utiliza-se filosoficamente esse princípio da primeira diferenciação de espírito e matéria. E a natureza ela está permeada por essa polaridade. Um espelha o outro. Um não existe perceptivamente sem o outro, né? A matéria, e aí a gente vai compreender também como até num contexto de sendo espiritual, de caminho espiritual, a gente fala de que há uma batalha entre a natureza inferior e a natureza superior. Blavatsky classifica na Voz do Silêncio de que cruzar essa natureza de forma a integrar e que os princípios superiores governem e dirijam a vida inferior é se tornar a senda, o próprio cruzar a ponte de Antakarana, como ela fala, essa ponte da mente inferior com a mente superior. Essa briga entre luz e sombra, briga entre aspas, né? É a própria natureza agindo, né? E um núcleo de hierarquia atua com outro núcleo de hierarquia, espelhando toda a potencialidade que no processo de evolução as coisas, nós somos chamados a desenvolver essas potencialidades. Então, aquilo que a gente externamente vê como mal ou como algo danoso, a gente tem que olhar com muito cuidado, porque às vezes, no fundo, aquele mal, aquela frustração, aquele limite que nós somos, de uma certa forma, às vezes, emparedados e chamados a vencer de uma forma ou de outra, ou ser vencido por ele, é uma das formas da natureza de fazer com que as nossas qualidades elas venham a se manifestar, né? Às vezes a gente não compreende isso, se rebela, mais cria dificuldade do que facilidade, mas essa é a maneira invisível da natureza agir. Desde a raiz inicial da ideação cósmica e da substância cósmica. Uma não existiria sem a outra, né? E aí a gente não pode dizer, e mesmo assim há um equilíbrio tão perfeito que uma não consegue afogar ou abafar a outra, né?
Então, desse processo de desenvolvimento, dessa ideação cósmica que surge a consciência, e agora a consciência que está presente de forma macro, essa consciência se torna também uma consciência individualizada. E é possível nós percebermos essa consciência individualizada em cada ser da natureza e propriamente em nós. E mais do que isso, alcançar uma autoconsciência. A autoconsciência como uma capacidade de perceber essa consciência individualizada habitando em nós, interagindo em nós com o todo, né? Com o todo. Ou, como diz aqui, a consciência reflexiva. Esse é o grande desafio de nós percebermos, por exemplo, uma correlação entre as expressões da consciência nos princípios humanos e a expressão da consciência no macrocosmo. Porque o que nós chamamos de estados de consciência ou planos de consciência, como a gente queira chamar, no nosso caso, para o funcionamento da autoconsciência, é como se existisse uma ponte, uma ligação entre os vários estados de consciência humana e os vários estados de consciência no cosmos, né? Mais à frente a gente vai colocar um quadrinho que explica um pouco melhor isso. Eu achei interessante a expressão de William Kingsley, que ele coloca já no finalzinho desse livro, que recentemente a gente foi trabalhado, lançado, através de esse comentário que ele faz através de uma pergunta com a doutrina secreta, né? Como a doutrina secreta pode nos ajudar, né? Às vezes a gente não está familiarizado com os conceitos da doutrina secreta, e aí ela parece muito difícil, às vezes até inalcançável. Na realidade, eu acredito que isso é como que o próprio processo de meditação, né? Um dos conceitos que a gente vê na filosofia mahayana sobre meditação é que meditação é familiaridade, né? Nós temos que ter a familiaridade interior com aquilo que é o objeto de meditação para que ele seja compreendido também. Se nós não tivermos familiaridade com o companheiro, com a companheira, não poderá surgir dali uma afeição maior, um sentimento maior, porque essa familiaridade não houve. Se nós não tivermos familiaridade com aquela ideia, nós também não vamos compreender aquela ideia. Se nós não tivermos familiaridade com a doutrina secreta, nós não vamos compreender a doutrina secreta. Então, às vezes, ela se torna difícil porque nós não criamos um laço de familiaridade, né? Uma troca de interação com esse ensinamento. E o William Kingsley diz o seguinte: através da analogia, mostrando-nos o passado, o presente e o futuro, contidos na abstração metafísica mais elevada possível, no absoluto ou para Brahma, e então passando para baixo, através das várias manifestações no tempo e no espaço desta realidade absoluta única, sempre por analogia, e nas linhas que nunca variam em princípio até alcançarmos aquelas manifestações finitas que constituem nosso atual universo físico e nossa consciência humana. Isso é como talvez a doutrina secreta poderia nos ajudar se nós conseguirmos internamente realizar essa viagem. Então, essa é a grande viagem que essa grande obra tenta nos colocar. A doutrina secreta, o livro como um todo, não. A cosmogonia que a gente encontra nas outras tradições também, mas especificamente nós estamos falando desse livro. Então, vamos falar um pouco sobre... eu dividi aqui o tempo em que a gente pudesse falar dessa consciência como a consciência absoluta, depois como a consciência nos estágios de Prakriti, uma correlação com os estados de consciência, e finalmente chegando lá na autoconsciência. Eu faço a janelinha de vocês aqui para o lado, para a minha tela ficar livre. Se alguém quiser fazer alguma intervenção ou chamar alguma coisa, vocês falem, porque aí eu não fico vendo os sinais. Então, já no Shloka 2 do volume 1 da Doutrina Secreta, nós encontramos o seguinte: o ato de conhecer a si mesmo necessita consciência e percepção.
duas funções limitadas para todos, exceto para Parabrahman. Necessita que o conhecedor seja um objeto de conhecimento. Daí surge a respiração eterna que não tem consciência de si mesma. A infinitude, porque não é limitada, né? Não é um objeto de conhecimento. A infinitude não pode compreender a finitude. O ilimitado não pode relacionar-se com o limitado ou o condicionado. Nos ensinamentos ocultos, o movimentador ou o movimento eterno, desconhecido e incognoscível ou autoexistente é a essência divina absoluta. Deste modo, sendo consciência absoluta e movimento absoluto para os sentidos limitados de quem descreve essa realidade indescritível, ele é também inconsciência e imobilidade. E aí a gente fica nesse trocadilho, mas qual é a ponte de transformação disso? De nós percebermos que há uma essência divina absoluta que ela não se mostra a conhecer porque nós temos uma consciência limitada. Em nós pulsa de forma limitada a consciência, mas ao mesmo tempo ela é consciência absoluta, passível de imersão, passível de percepção, mas só no estado absoluto. Qual é, então, a maneira de nós chegarmos até lá? É fazer, e ao mesmo tempo a gente puxa um outro princípio muito importante, é que a nossa real natureza de Atman, Buddha e Manas é uma extensão ou é uma, como é que eu posso dizer, uma fagulha dessa consciência absoluta universal, né? Blavatsky compara o Atma ao próprio Parabrahma, a laia do universo como o próprio Buddha e Manas com essa capacidade de realizar essa consciência absoluta no humano. Então, quando nós tivermos a capacidade de irmos conscientemente até aquela realidade em nós que é absoluta, a consciência absoluta se mostra para nós. Até então, ela continua sendo como que um mistério incompreensível, porque nós somos limitados e para a mente ilimitada, essa consciência ilimitada não pode se mostrar. Mas, enquanto isso, a gente fica navegando com a filosofia, com o ensinamento, e aprendendo e tentando aprender uma maneira de chegar até lá. A consciência concreta não pode ser atribuída à consciência abstrata, assim como a qualidade de ser úmida não pode ser atribuída à água, porque a umidade é a característica intrínseca da água e constitui a causa da umidade em outras coisas. A consciência implica limitações e qualificações. Implica algo de que se tem consciência e alguém que tem consciência de alguma coisa. Mas a consciência absoluta contém tanto o conhecedor como a coisa conhecida e o processo do conhecimento. Ela inclui em si mesma os três, como um só. Nenhum homem é consciente de outras coisas além daquela porção do seu conhecimento que vem à sua mente em qualquer ocasião específica, né? Então, tentando fazer um resumo do que nós vimos até então, a gente parte de um princípio absoluto, de onde tudo provém, mas ao mesmo tempo ele não é conhecido enquanto princípio último, senão ele deixaria de ser absoluto. Expressa-se no manifestado, em todos os campos da natureza, da manifestação cósmica, até chegar ao homem e se tornar uma autoconsciência. Essa viagem de volta, né, a parábola do filho pródigo, lá na literatura dos evangelhos, nós encontramos como um caminho de retorno à casa do Pai, um caminho de retorno a esse estado manifestado, e nós vamos ver mais adiante essa questão. Chamamos a consciência absoluta de inconsciência porque nos parece que ela deve ser necessariamente assim. Eu vou tomar mais água aqui, rapidinho. Do mesmo modo como chamamos o absoluto de escuridão, né? Chamamos de
inconsciência porque ela não nos mostra, nós não temos como expressá-la. E o absoluto de grande escuridão, as trevas absolutas, pela mesma natureza. Porque para a nossa compreensão finita, ele parece bastante impenetrável. No entanto, reconhecemos que nossa percepção de tais coisas é muito limitada. É consciência absoluta eternamente, a qual periodicamente se converte em consciência relativa, em cada amanhecer manvantárico, em cada novo ciclo de manifestação. Representamos essa consciência latente ou potencial como uma espécie de vazio dentro de um recipiente. Rompe-se o recipiente e o que acontece com o vazio? Onde devemos buscá-lo? Desapareceu. Está em todas as partes e em nenhuma. É o que Luz no Caminho coloca. Chegarás à luz, mas não tocarás a chama. Porque aquilo que até aquele instante nos era absoluto e desconhecido, uma vez sendo percebido, abre-se um outro espaço de algo novamente absoluto, desconhecido, inconsciente. Então, chegarás à luz, mas nunca tocarás a chama, porque sempre está para adiante. Ele é algo e, no entanto, nada, um vazio e, ao mesmo tempo, uma plenitude. E aí a gente vê também que esse vazio, quando a gente fala num processo de percepção lá nas instâncias do volume 1, não me recordo agora especificamente qual, mas que ele vai falar desse grande vazio, ele vai falar desse grande vazio em duas formas. Desse grande vazio que é pleno, pleno de significado, pleno de potencialidades, porque ele encerra tudo, e ele vai falar desse vazio porque, do nosso ponto de vista pessoal, aquilo que nós chamamos que é substância, que é algo existente, isso é que é vazio. A nossa natureza transitória, por mais que a gente veja e confie nela como algo concreto e real, isso é que é vazio. Vazio de significado, porque ela é vazio da expressão daquilo que de fato é vazio e pleno da realidade. Espero que esteja dando para compreender. Quando ele trata desse vazio abstrato, ele se refere àquilo que é vazio de outro. Não existe um segundo. É o tal do um sem segundo. Não existe outro, só aquela natureza. Do nosso ponto de vista e onde nós estamos, não é assim. Nós não temos a capacidade de perceber esse vazio pleno, esse um sem segundo, e aí o segundo toma o lugar daquele um, e nós não nos confundimos. Esse é o grande conflito que nós travamos todos os dias com a nossa vida, porque nos apegamos a tudo que é transitório e fica difícil, depois de agarrarmos isso, realizar o processo. Então, para compreender um pouco essa expressão de significado, dessa compreensão desse significado mais profundo, eu coloquei aqui uma citação, pode até parecer solta, mas na realidade não está. Que diz o seguinte: Budi é a faculdade de conhecer. Budi como faculdade em nós seres humanos. O canal através do qual o conhecimento divino chega até o ego, né? Até a mente, até a quintessência de Manas. Budi é também o discernimento do bem e do mal. Então, a capacidade de discernimento depende dessa visão, né? E também a consciência divina. Então, nesse campo, nós estamos no campo do discernimento, no campo dessa unidade, porque é só nesse campo da unidade que nós conseguimos ter, de fato, um discernimento daquilo que é verdadeiro, daquilo que é falso, daquilo que é bom e daquilo que é mal. Essa visão ela é desenvolvida por Shankara no Vivekachudamani. É muito interessante de perceber isso. E a alma espiritual, que é o veículo, ou seja, Budi também é considerado a alma espiritual, que é o veículo de Atma. Né? O veículo de Atma é o veículo da consciência universal. Lá no artigo Chelas e Chelas Leigos, quando Blavatsky coloca os 7 requisitos
para alguém se tornar um Shela aceito, um deles é ter uma consciência, acho que é o sexto, ter uma consciência intuitiva de que se é um veículo da consciência universal, um veículo de Avalokiteshvara, que é a mesma coisa de Atma, né? Isso é, de fato, o que nós somos. Aqui nós estamos falando de uma mesma realidade. Budi é essa faculdade em nós. Essa faculdade desperta em nós, ela nos dá essa capacidade intuitiva de nós percebermos que somos uma essência, somos uma manifestação da essência do todo. E isso faz toda a diferença no processo de desenvolvimento espiritual, porque, do contrário, nós poderíamos até ser egoístas tentando nos transformar em seres divinos. E quando nós percebemos um pouco a fagulha de expressão dessa força divina, aí a diferença faz diferença de fato. Então, quando o Buda absorve o nosso ego, o nosso egoísmo, quando o destrói, com todos os seus vikaras, as suas mudanças, as suas transformações, os seus véus, Avalokiteshvara, o Atma, se torna manifesto para nós e o Nirvana, ou a libertação, ele é alcançado. Então, Nirvana está aqui como aquele estado de cessação de todas as mudanças, né? De todas as mudanças que nos joga no divino, nos joga no sagrado. Então, nós poderíamos, Blavatsky coloca o seguinte, que nós poderíamos perceber que essa visão é a visão da verdade que encerra a verdade do todo universal, que ela vai chamar de Paramartha, né? Lá na ciência do yoga, quando a gente vê já no segundo aforismo de Patanjali, ele coloca que yoga é a cessação de todas as modificações da mente. E a mente é entendida ali como Chitta. Aliás, no termo sânscrito está, né? Yoga Chitta Vritti Nirodha. Porque Chitta, na filosofia oriental, de Patanjali, tem essa expressão maior, não é só a nossa mente concreta. São todos os seus, as suas capacidades de expressão, até o veículo máximo, que encobre o véu de Budi, encobrindo a Atma. Então, todos esses vikaras, como foi colocado na citação anterior, eles terão que ser desfeitos para que, de fato, a verdadeira união, o verdadeiro yoga, a verdadeira luz possa brilhar. E aí Blavatsky diz o seguinte, quase como que uma brincadeira. Fornecer o mais simples esboço dos estados de consciência é a coisa mais difícil do mundo, uma vez que o universo e a consciência encarnada e um conhecimento dos estados de consciência significa um conhecimento dos planos do universo e de todas as correspondências do cosmos, do sistema solar e do homem. Ou seja, ela só não está dizendo que nós não temos capacidade de perceber isso, mas está dando para entender que ela está dizendo isso. Porque como é que nós vamos, com todas as limitações que nós temos, compreender toda a engrenagem, toda a configuração dos estados de consciência, dos vários estados de consciência de manifestação do cosmos, né? Porque ela fala o seguinte, nós temos os 7 planos de Prakriti, dentro do último dele, o plano objetivo, tem uma figurinha em seguida, nós temos o globo D da cadeia terrestre, que é onde se desenvolve toda a onda de vida passando por essa cadeia, e dentro desse globo D, os seus 7 estados de consciência com suas 7 ramificações de cada um. Ou seja, é uma coisa infinita que a gente, para explicar, a gente não tem capacidade de fazer. É a coisa mais difícil, é como ela está colocando aqui. Então, alguém fez uma pergunta semelhante a ela, semelhante a isso aqui, naquele livrinho dos comentários, e ela disse, você está querendo que eu responda em 40 minutos, numa quinta-feira, todos os mistérios do cosmos. Você está pedindo demais. Então, é algo assim para a gente perceber a grandiosidade, para a gente perceber como isso se desenvolve, mas guardar como um plano de fundo de que é aquele conhecimento desafiador e que, quando nós tivermos a capacidade de perceber um pouco mais através da experiência, a coisa vai ficando mais clara. Então, mas com tudo isso, ela ainda diz, a consciência é uma coisa só, né?
Isso é o que talvez a gente tenha que perceber. A consciência é uma coisa só. Ela tem 7 estados, ou aspecto, ou planos, e cada um deles está em toda parte. Em tudo está a consciência divina, em todos os átomos constitutivos da natureza, até nas pedras, né? E por isso nós podemos falar também de uma vida. Por isso nós podemos falar de algo organizado. O estado mais elevado, sétimo ou sintetizador, é o do envoltório áurico. Esse termo é um termo, ao mesmo tempo em que a técnica ela vai utilizar esse mesmo termo para o sétimo estado, tanto no cosmos como no homem, porque o sétimo, ele de fato é o sintetizador. Ele não é um específico, assim como o Atma não é o sétimo princípio no homem, a gente se convenciona a chamar, mas na realidade ele é um princípio universal e sintetiza todos os outros. É como se fosse de fato, e aí essa expressão do envoltório áureo, é assim que ela representa no 6º volume da Doutrina Secreta, não como algo que está acima do homem, mas algo que o engloba, que engloba toda a constituição humana e tudo que está ali dentro, desde o primeiro até o 6º, se manifesta e se desenvolve dentro desse envelope, entre aspas, como ela falou. Então, tudo está coordenado por essas forças. Quando a gente estuda também, por exemplo, a cadeia planetária terrestre, nós vamos ver que há como se fosse um envelope, um anel dessa cadeia, como se fosse um cinturão de força, que ela se desenvolve, que a força os diversos globos se desenvolvem ali dentro. Nós vamos perceber também que há esse mesmo cinturão, semelhante a um campo de atuação, como a figura que está aí, no desenvolvimento de um sistema solar. E aí, com as galáxias, até a gente falar de uma Manvantara, porque aquilo que está para além dele, sequer nós temos capacidade de tecer algum comentário. Então, a figurinha que ela coloca nos Collective Writings é essa aqui. E aí nós vamos fazer um pulo para chegar aqui aos diversos planos do Prakriti, né? E necessariamente a gente vai falar aqui desse último ou do primeiro, que é colocado aqui como o plano objetivo. Prakriti é a matéria que envolve o campo da manifestação, né? O campo da manifestação. E como nós estamos falando aqui de um sistema solar, o campo do sistema solar. Então, quando ela coloca aqui o segundo como astral, o Ô, terceiro Luiz, como... posso te interromper um minutinho? Claro. Então, estou achando muito interessante colocar. Eu acho que o Voyager, eu escrevi aqui no grupo Hubble, mas é o Voyager. O Voyager que está saindo do sistema solar, ele constatou que existe, de fato, um envoltório em torno do sistema solar. É como se nós fôssemos uma célula. Isso não é interessante? Super interessante. A ciência descobriu isso e ela descobriu também o seguinte, até numa das palestras lá da sexta-feira eu falei, eu acho que foi da sexta, há um ritmo que o sistema solar ele desenvolve em conjunção com os planetas e há um ritmo do sistema solar dentro da galáxia. E entre um e outro há uma matéria desconhecida que eles chamam de matéria escura. Eles chamam de matéria escura ou matéria desconhecida, mas eles chegaram à contestação que essa matéria é quem dita o ritmo daquela matéria conhecida, porque essa matéria conhecida é a que contém elementos que a ciência conhece. É desconhecido porque lá tem elementos que a ciência ainda não conhece, né? E aí eles deram esse nome, ou matéria desconhecida ou matéria escura, né? Marcelo Gleiser fala muito sobre isso também. Então, é importante nós percebermos isso, porque fica mais claro de quando Blavatsky fala na doutrina secreta de que o universo ele é desenvolvido por hierarquias, por um conjunto de forças que chama-se ou de hierarquias, ou de arris, ou de anchorrans, como a gente queira chamar. Ela utiliza a expressão de anchorrans para diferenciar tudo isso. Esse corpo está agindo, né? Esse corpo de forças está agindo.
Mas aí a gente vê que está agindo de forma macro, mas a gente vê que está agindo também de forma micro, por exemplo, como o desenvolvimento de um feto, como a formação de uma planta, o desenvolvimento de uma planta a partir de uma semente, né? Isso é que faz a gente perceber que existe um cosmos organizado, né? E não um caos, um amontoado de coisas, né? Muito bom. Então, vamos lá. Como a gente tinha dito, existem os 7 planos, né, que a gente possa chamar assim, da consciência pracrítica ou da consciência de Prakriti, dessa matéria cósmica, e nós estamos aqui, nesse último, para, como um reflexo desses outros 7, nós temos dentro da nossa realidade aqui uma expressão também dessa questão. Eu vou fazer essa observação agora porque nas citações que eu coloquei, eu acredito que ela não ficou clara. Mas seria semelhante o seguinte: existe o cosmos como um todo, o universo manifestado. Dentro do universo, suas galáxias, e nós estamos falando de um sistema solar. Dentro desse sistema solar, o plano objetivo do sistema solar, que no seu plano objetivo tem as suas 7 subdivisões. E as suas 7 subdivisões, como o Blavatsky classifica nos Collector-Rights, ele segue o seguinte: existe o plano físico na nossa maneira de pensar, né? Existe o plano físico objetivo daquela realidade, existe o plano astral daquela realidade, existe o Jiva daquela realidade, existe o Manasca inferior, que no caso ela chama de forra daquela realidade, existe o Mahátmico e existe o Alaico daquela realidade. Isso acontece no macro, e se a gente, por analogia, trazer também para a gente vai perceber que no nosso organismo físico, partindo de onde nós estamos, nós temos aqui envolto de nós físicos essas 7 subdivisões também. E essas 7 subdivisões, partindo do plano objetivo, material que nós somos, são como que antenas que nos ligam a as outras 7 subdivisões. Mas há uma complexidade na compreensão. Quando a gente vai ao plano seguinte, que já não é mais tanto material, tanto no macro quanto no micro, existem também 7 outras ramificações. E aí nós vamos ter o objetivo da realidade adiante, no caso astral, o astral do astral, o jiva do astral e assim sucessivamente. Está dando para compreender? É a mesma lógica que seguem as cadeias. A gente às vezes fica embananado quando a gente vê lá o globo A, B, C, D, e o D do sistema como um todo, os globos, ele está na parte objetiva. Mas se nós formos para o A, tem o D do A, né? E no caso nós temos aqui no D do D, poderíamos dizer assim, talvez, né? Alguns talvez vá ver isso com maior facilidade, só para título de esclarecimento e para a gente não... porque assim, a outra dificuldade que a gente tem aqui numa palestra, a gente tem que juntar muitos elementos para poder produzir um pouco de compreensão, né? Espero que eu não esteja complicando mais do que poderia esclarecer. Então, Blavatsky coloca o seguinte: nós vamos seguir aqui com uma série de citações dos Collecting Rights, do volume 12, da página 660, eu acho que vai até a 662, que é algo muito interessante. Prakriti, o plano mais baixo da consciência macrocósmica, representa o corpo dos sistemas solares, com suas próprias 7 subdivisões, ou os 7 estados de consciência prakríticas, cada um correspondendo a um estado de consciência macrocósmica, né? HPB não explica a consciência prakrítica. Ela deixou que o aluno trabalhasse por correspondências. Isso é uma nota, uma parte de Boris Zirkov. Ela deixou que o aluno trabalhasse por correspondências com o macrocósmico e o microcósmico, meramente apontando que a consciência prakrítica, ou que no plano objetivo dos sistemas solares, tinha seus próprios 7 estágios, cada um desses subestágios formando um dos 49 subestágios do sistema solar, né? Então, só para citar, mas que ela não entrou em consideração, mas que fica para que a gente tente realizar isso.
e aqui se desenvolve nesse plano objetivo a nossa cadeia terrestre, como nós falamos. Ela faz também uma correlação desse mesmo diagrama, mostrando aquelas 7 subdivisões com a consciência humana. E ela diz o seguinte: a consciência microcósmica ou humana, né, que representa nessa figura, essa figura representa a consciência humana que pode estar em qualquer um dos planos ou subplanos de Prakriti. Esse é o grande fator que eu acredito que nós devamos perceber. Aquilo que nós colocamos na citação anterior, que poderia estar fora de lugar, como vicaras ou como modificações ou como algo que impede a consciência de ser vista desde o seu plano mais limpo, ou seja, as nossas próprias impurezas, sejam elas físicas, emocionais, mentais, herdadas das diversas formas, família, cultura, etc., elas nos impedem que nós tenhamos a percepção de todo o plano de consciência que habita no sistema solar, como é o que ela está falando aqui. Para vocês verem como aquela expressão, quando se diz na filosofia de que a raiz de todo sofrimento é a avidya, guarda um significado muito profundo, porque a avidya é a falta de capacidade de nós percebermos aquilo que nós verdadeiramente somos. Se nós se nós tivéssemos essa percepção, nós teríamos toda a capacidade de navegar nessa realidade. É como se, por exemplo, por falta de sentidos apropriados, nós estivéssemos diante de uma floresta com belas flores, com belos aromas, e nós não conseguíssemos usufruir disso, né? Os nomes representam as correspondências dos assim chamados princípios humanos com o Prakriti e os estados macrocósmicos de consciência. A atenção especial deve ser dada ao triângulo com seu vórtice no estado manásico e sua base no estado kama-manásico. O ápice é Manas, o ego superior, o Christos, né? Este, ao enviar seu raio, torna-se crucificado entre os dois ladrões. O Christos, que é o que nós chamamos o próprio ego humano, é a combinação que aqui nós vamos ter o funcionamento da consciência. Atma, isoladamente, se nós pensarmos no desenvolvimento humano até a terceira raça, o homem com seus 4 princípios inferiores, ele é um animal, como qualquer um outro. A grande diferença está nessa ligação que Manas permite em ligação com os princípios superiores que, por sua vez, são universais, ou é universal, porque o princípio máximo por excelência superior é Atma. Então, isso faz com que nós nos tornemos um ser universal. Mas essa percepção não está de graça. Esse raio ele está encerrado na nossa natureza inferior, no quaternário inferior. E é isso que a citação está colocando. Este raio, ao enviar seu raio, torna-se crucificado entre os dois ladrões, pois o raio pessoal é em parte puro, em parte impuro, arrastado para baixo por Kama de um lado e estendendo-se em direção ao Manas superior por outro. É a entidade de dupla face. Um ladrão, a parte pura do Manas inferior, se arrepende e vai com o Christos para o paraíso. Ou seja, torna-se o aroma da personalidade, a consciência da entidade devacânica. A outra, a parte impura, se apega à Kama e se dissipa com ele no Kamaloka. Se a gente recordar um pouco, quando o Marcelo Luz estava fazendo as apresentações lá sobre os estados do pós-morte, aquilo que vai para o Devakan é a quinta essência de Manas, juntamente com os outros princípios superiores. E há essa quebra, essa divisão que foi colocado aqui, se dissipa, né? Aquilo que está ligado com as escórias inferiores vão para o Kamaloka e aquilo que está ligado com a quinta essência de Manas, que é o saldo superior da última vibração de Manas, vai para Budi.
A mesma analogia nós vemos quando o Mahatma diz nas cartas que Buddhi ligado a Atma, ligado a Manas, se torna um poder, Atma Buddhi ligado a Manas se torna um poder irresistível quando ativo no ser humano. Portanto, toda essa luta constante que a gente poderia dizer, plagiando o próprio Subahal, de que a luta é quando a gente enfrenta o morador do umbral, porque as sombras serão vistas as nossas sombras serão vistas nessa grande luta. Ao romper-se, abre-se essa visão maior de uma consciência que está para além da consciência humana. Assim, o raio reencarnante pode ser separado, por conveniência, em duas porções. O ego câmico inferior é dissipado no Kama Loka, a parte manásica completa seu ciclo e retorna ao ego superior. É, na realidade, este ego superior que é, por assim dizer, punido, que sofre, e esta é a verdadeira crucificação do Christos, o mais obscuro, mas ainda o mais importante mistério do ocultismo, do qual mais será dito a seguir. Quer dizer, eu não trouxe esse a seguir, é a própria Blavatsky que está desenvolvendo o tema, nós não trouxemos aqui. Então, eu trouxe uma certa correlação, tendo em vista o estado objetivo de Prakriti e os níveis de consciência, ou os subplanos de consciência que pulsam nesse último plano, no plano objetivo de Prakriti, e que esses 7 estados estão presentes na constituição humana e formam a percepção da consciência humana. Né? Espero que vocês estejam me compreendendo. A consciência humana, ela é como se fosse um aglomerado dessas 7 subdivisões da consciência em Prakriti, porque nós estamos nesse 7º subplano de Prakriti, né? Ou no plano objetivo. Então, nós vamos ter a consciência inicial, que é a consciência que é percebida pelos 5 sentidos. Aqui ele não vai falar dos 7, porque nós estamos no plano objetivo. Então, Blavatsky coloca como se fosse a consciência sensorial, a consciência objetiva. Ela usa esses termos, pode ser que a gente encontre com outras denominações também, mas eu estou seguindo a nomenclatura que ela dá. A consciência que pertence aos 5 sentidos físicos no homem e que governa os animais, pássaros, peixes, alguns insetos, etc. Aqui estão as vidas ativas, né? As vidas ativas, sendo que sua consciência está em Atman Buddhi, e, na realidade, se nós olharmos só do ponto de vista dessa consciência, como ainda não tem manas, não tem uma consciência humana formada, né? Essa é uma das partes da consciência humana que virá. Mas quer dizer que no plano objetivo de Prakriti existe essa percepção e ela é compartilhada por todos os seres que são capazes de vibrar com essas percepções. Se a gente analisar só esse princípio e alargarmos o seu significado, nós vemos aí uma verdade muito significativa, que é aquela apresentada pela própria filosofia do vegetarianismo, né? Nós percebemos que se na consciência, no homem, pulsa essa consciência objetiva, e nos animais, nos pássaros, nos peixes e em alguns insetos pulsa também, aquilo que nós temos capacidade de perceber através tão só dos nossos 5 sentidos, esses outros seres também têm essa mesma capacidade. Apenas nós racionalizamos e fazemos o processo de cognição, eles não. O segundo, ela vai falar de consciência instintiva astral, né? A consciência instintiva astral. Consciência de plantas sensíveis, de formigas, aranhas e algumas moscas noturnas. Ela já não carece desses receptores que foram colocados no anterior. No caso, ela faz uma observação dessas moscas noturnas que existem na Índia. Certamente as outras moscas não têm.
Entre outros animais, os mamíferos placentários têm todas as potencialidades da consciência humana, embora naturalmente dormentes ou latentes no momento. Neste plano está a consciência dos idiotas. A frase comum, ele perdeu o juízo, é uma verdade oculta, pois quando, por medo ou outra causa qualquer, isso acontece também com qualquer pessoa, a mente inferior fica paralisada, então a consciência age no plano astral. O estudo da loucura lançará muita luz sobre este ponto. Isso pode muito bem ser chamado de plano nervoso, né? Perde-se o contato com o princípio superior, no caso do humano integrado, né? É conhecido por nossos sentidos nervosos, dos quais, por enquanto, a fisiologia moderna nada ainda sabe. Ela está falando, está entre aspas, né, sentidos nervosos, porque percebam que já não são mais as correntes nervosas do corpo físico, mas as correntes sutis, né? E isso integra o todo da consciência humana, né? Ou seja, não é a sensibilidade, ela não é dada pelos órgãos perceptores, há algo interno que percebe isso com maior intensidade. Essa consciência é muito desenvolvida nos surdo-mudos, porque, acho por falta da própria expressão, internamente esses sentidos mais sutis são mais aguçados, né? Eu errei aqui a animação e coloquei um depois do outro. O terceiro, o kama prânico, ou a consciência fisiológica emocional, esta é a consciência vital geral que pertence ao mundo objetivo, até mesmo a pedra, pois se as pedras não tivessem né, vivas, não poderiam se decompor, desintegrar ou emitir uma centelha. A afinidade entre os elementos químicos é uma manifestação desta consciência. E a esse plano também pertencem os instintos de preservação da vida, como, por exemplo, aquele que impede um gatinho de entrar na água e se afogar. O quarto, a consciência kama manásica, ou psíquica ou passional emocional, corresponde ao estado de sensação no homem. Eles são racionalizados, por exemplo, se um cachorro está trancado em um quarto, ele tem o instinto de sair, mas não pode, porque esse instinto não está suficientemente racionalizado para obter os meios necessários para a sua liberação. Um homem imediatamente percebe a situação e se liberta, né? Então, o grau psíquico é o mais elevado dessa consciência kama manásica, né? E como todas as outras, há também 7 graus desse desenvolvimento, dessa consciência. E aí nós chegamos ao quinto e o sexto. O quinto, a quinta consciência, que ela considera de consciência manásica, deste plano, liga manas a Mahat, a própria mente universal, né? O sexto, que é a consciência emocional, ou a consciência búdica do plano objetivo, ela diz o seguinte: o plano de Budi, ou do envoltório áurico. Deste plano, a consciência vai para o Pai no céu, o Atma, refletindo tudo o que está no envelope áurico. Os estados manásico e búdico cobrem os planos noético ou divino, né? Mas é impossível, neste estágio, defini-los de forma inteligível. Chame o plano mais alto X se quiser. Você não consegue entender isso. E desse composto, dessas subdivisões do plano objetivo de Prakriti, compõe-se todos os outros estágios de consciência dos outros princípios humanos. E aí ela também não descreveu ela só descreveu o seguinte:
os 7 subplanos do seguinte. É bem interessante, mas eu achei que era material demais para trazer para cá e não iria cumprir. Como eu já estou vendo que o tempo já está passando, eu vou ter que cortar alguns slides. E também eu desenvolver os outros, o mental, o givático, o manásico e assim por diante, né? Mas dá para a gente compreender que isso, do plano objetivo, esses 7, ela sempre deixa meio que indefinido o sétimo, formam esse conjunto que forma a consciência humana e vai se desenvolver nesse plano objetivo, né? Eu vou só ver aqui como estão os slides para que eu dê uma selecionada que o tempo, eu estou percebendo aqui que o tempo já avançou bastante. Tá. Então vamos para cá. Vejamos o seguinte, a consciência humana é apenas um raio da divina. Isso nós temos que guardar. Nosso humanas ou ego procede de e é figurativamente filho de Mahat. A terceira proposição fundamental da doutrina secreta, a identidade de todas as almas com a alma suprema universal, Alaya, Mahat, como a gente queira chamar. A consciência humana é um raio dessa consciência divina absoluta, universal. E a autoconsciência é a percepção dessa consciência divina universal no humano, né? Ou seja, a autoconsciência não é aquela consciência dos nossos corpos, dos nossos sentidos, dos nossos comportamentos, é a consciência daquilo que de fato nós somos, né? E essa capacidade de ver isso está em nós, ou seja, de nos tornarmos um com aquilo, um com a própria Alaya. Embora todas as diferentes células das quais está composto o corpo humano sejam conscientes, diferentes e variadas, consciências diferentes e variadas, há, no entanto, uma unidade de consciência que é o homem. Mas essa unidade, digamos assim, não é uma só consciência. É o reflexo de milhares e milhões de consciências que o homem absorveu. Isso é que é o Luiz, bacana. Pois posso não? te interromper um minutinho? É Tá. interessante que o Jung, Carl Gustav Jung, né, que foi um psiquiatra que criou uma escola de psicologia, com a qual eu trabalho, ele coloca isso, ele coloca que na terapia é difícil você fazer terapia com um homem, porque um homem não é um homem. Ele é vários, ele é todos esses aí. Isso. Só isso. Isso é muito bonito a gente perceber, porque isso nos dá a entender também que, por mais que a gente não veja ou não tenha percepção disso, mas nós estamos em interação com todos os elementos da própria natureza. É tanto que se alguns faltam na nossa constituição, a gente fica faltando, né? Cálcio, magnésio, etc., e assim por diante. O que dá a entender também que nós temos que ter meio que uma interação com esses princípios da natureza. E aí eu trouxe uma citação de A Voz do Silêncio, que eu acho fantástico, ao meu ver ela expressa demais isso que nós estamos vendo aqui, ou seja, que a consciência humana é um reflexo da consciência divina e que nós temos a capacidade, pela autoconsciência, de percebermos essa realidade. E no aforismo 108, Blavatsky diz o seguinte: repara como tal qual a lua se reflete nas ondas tranquilas, a Laya, a grande alma, um outro nome também que poderíamos dar a Mahat, é refletida pelos pequenos e pelos grandes, espelhada nos átomos ínfimos e, contudo, não consegue chegar ao coração de todos. Pena que tão poucos sejam os homens que se aproveitem do dom, da inestimável dádiva de aprender a verdade, a verdadeira percepção das coisas existentes, o conhecimento do não existentes. Ou seja, a verdade, né, a verdadeira percepção daquilo que é existente não está no existente, está no não existente. Isso é o que forma aquele trocadilho de palavras do vazio, né? Deixa eu ver aqui um slide que eu colocaria para a gente fechar a nossa apresentação.
Eu vou colocar aqui. Vamos fechar com esse. É uma citação da doutrina secreta, que Blavatsky diz o seguinte, Blavatsky comentando a filosofia, um aspecto da filosofia de Hegel. Ela diz o seguinte, Hegel, o grande pensador alemão, deve ter conhecido ou percebido intuitivamente esta verdade quando disse que o inconsciente fez com que o universo surgisse apenas, entre aspas, na esperança de obter uma clara autoconsciência. Ou, em outras palavras, na esperança de tornar-se um ser humano. Porque este é também o significado secreto da usual frase purânica segundo a qual Brahma se movimenta constantemente devido ao desejo de criar. Isso explica também o significado cabalístico oculto da frase, a respiração, o grande movimento, se torna uma pedra, a pedra uma planta, a planta um animal, o animal um homem, o homem um espírito e o espírito em um Deus. Os filhos nascidos da mente, os rishis, os construtores, os Janshohans, foram todos eles seres humanos, de todos os tipos e formas, em outros mundos e nos Manvantaras anteriores. Não querendo dizer com isso que a humanidade desses grandes seres eram semelhantes à nossa, mas fechando com a ideia de que a força que move a evolução é promover seres humanos, ou seja, essa capacidade de autoconsciência e de reflexo da mente do todo, né? E eu acho que a gente fica por aqui, né, Zarifa? Já avançamos um pouquinho. Maravilhoso. Isso me lembrou o princípio da física chamado entropia, né? Que propõe que o que nós pensamos que seja o fim, por exemplo, um buraco negro, na verdade, ele é responsável pela existência daquela galáxia. É ele que regula a existência. Então, são os princípios opostos, que parecem contraditórios, mas cujo equilíbrio gera a possibilidade de existência. Né? Obrigada. Podem abrir os microfones e falar. Pode falar, Tony. Tony, é que ele botou uma mensagem aqui falando que a tua apresentação... Isso, fala. Não, foi muito boa a apresentação, gostei bastante. Tá, Tony. Obrigado. Podem ficar à vontade para falar, pessoal. Deixa eu arrumar aqui a minha tela. Deixa eu descompartilhar aqui, que fica mais fácil para a gente ver. Gente, eu achei assim maravilhoso. Nossa, foi um trabalho de pesquisa fantástico, foi uma apresentação fantástica. Eu até te mandei uma mensagem ali para depois você compartilhar com o nosso grupo os teus slides. Seria ótimo. Eu ia pedir também, porque tem tanta informação boa aí para a gente estudar e se aprofundar um pouco mais. O Luiz Paulino sempre assim falando sobre a doutrina com uma leveza, né? Fica gostoso de a gente realmente estudar e entender. Muito obrigada, viu, Luiz Paulino? Trouxe aí muitos elementos para maiores reflexões. Acho que é sempre pouco, né? O tempo que a gente tem aqui de estudo, mas fica para a gente poder refletir melhor depois e se aprofundar um pouco mais, né? Na realidade, fica fica uma dimensão aí imensa para a gente investigar, né? Mas eu acho que o mais valioso é a gente poder conseguir ligar esses elementos que são universais conosco e com o ordenamento da nossa própria vida, né? Então, a gente vê que a dinâmica que a gente percebe no funcionamento de um sistema solar, do desenvolvimento de uma cadeia, é a dinâmica e que a gente deve seguir também. Né? E isso nos dá, inclusive, aquilo que às vezes a gente não dá muita conta, mas quando, por exemplo, a doutrina secreta fala de um estilo de vida, uma ética pautada por um valor universal,
ela está falando de um estilo de vida que leva em consideração essa atuação macro que está para além da gente, né? Isso quebra qualquer barreira que a gente possa ver, por exemplo, do ponto de vista do egoísmo, porque esses pontos de sustentação de cada um desses núcleos, como o Zarifa falou, assim também como aquilo que a gente vê como uma transição de um para o outro, como sendo um centro-laia, é como se fosse aquele estado que quebra toda a certeza que a gente pode ter dentro de um circuito fechado. Então, a gente, por exemplo, se forma em medicina, você tem todo o conhecimento daquela área, mas quando você vai para além daquela área, você é um como qualquer outra pessoa. Você se forma na outra área, você é um como qualquer outro quando sai do seu raio de atuação. Nós não somos seres autônomos, nós não temos capacidade de viver isolados no universo. A própria natureza, ela, pela constituição humana, ela já faz isso. A nossa consciência ela é compartilhada. Se não fosse todos esses 49 subníveis de consciência, e Blavatsky diz que existem muito mais, que o próprio universo tem no sistema solar, nós não tínhamos essa capacidade que nós temos hoje, né? E ela não é uma exclusividade nossa, por mais que outros seres não consigam expressar, como nós vimos naquele pequeno resumo, né? Eu acho que fica para nós um desafio que é, enquanto seres humanos em processo, porque ainda não somos, ainda não nos tornamos seres humanos, como no texto é colocado com caixa alta. Então, quando nos tornarmos de fato seres humanos, aí sim poderemos ter uma noção do que é, como funciona essa consciência. E nesse sentido, já entraríamos num outro patamar, porque o Mahatma, ou iniciado mesmo, ele só se torna tal quando ele chega no píncaro, enquanto seres humanos. E aí nós ainda estamos nesse processo, porque acho que a gente ainda é civilizado. E olha que ainda nem tanto. Para nos tornarmos humanos, tem um caminho, mas o que nos deixa feliz e esperançoso é que a Laia está dentro de nós, né? Então, essa possibilidade é premente, é muito forte. Basta a gente pagar o preço de avançar nesse processo. Era isso. A nossa meta nesse estágio atual que a gente está é se tornar seres responsáveis. Autorresponsáveis, né? Pois é, responsáveis do ponto de vista... Mas isso a gente olha como... Eu estava lendo as cartas e vendo... Marcela que gosta de colocar esse quadrinho lá da meta de cada raça. Lembrei disso, lembrei dessa coisa. E aí a gente vê lá que a responsabilidade é um fator de Budi, da consciência búdica, porque ela atua também com discernimento. É a responsabilidade de nós não causarmos dano a tudo isso que nós somos compostos dele. Tá entendendo? Então, quando a gente vê, é uma palavra simples que não é tão simples ser responsável. Né? Não é tão simples. Então, de fato, é uma meta ousada que nós temos diante de nós. É o próximo objetivo do desenvolvimento da consciência humana, né? A gente se tornar responsável de modo que sejamos responsáveis pelas próximas reencarnações, que a gente não faça isso automaticamente, né? Olha o trabalho. A gente não consegue ser responsável pelo dia seguinte. Tá bom? Verdade. Quem mais? Meu irmão, fala, Carlos. Agradecer pela oportunidade, pela brilhante palestra de sempre, né? E quando você falava, a apresentação me trouxe à mente um versículo bíblico, né? Mateus 22, né? Que quando o escriba chega perto de Jesus e pergunta qual é o grande mandamento na lei, né? Ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. Eu acho que ficou muito claro na sua palestra isso hoje. Se a gente não fizesse a entrega, nada acontece, a gente não sai do lugar. De fato. Obrigada. Verdade. Alguém mais? Quem mais quer falar?
Eu Luiz, gostaria de fazer só uma pergunta para o Luiz, aproveitando como esses 49 subníveis de consciência, se a gente não tiver o conhecimento, como tu trouxeste, das cadeias, a gente não vai conseguir conceber isso intelectualmente e aí não vai conseguir cumprir essa meta, né, de desenvolvimento. Então, como é importante o conhecimento, mesmo assim, técnico da doutrina, para que a gente consiga conceber qual é a nossa meta. Essa questão do que tu trouxeste das cadeias, embora não seja o assunto aqui, eu queria só esclarecer, quer dizer que um globo, ele vai ter no plano objetivo, por exemplo, o globo D, ele vai ter aquele envoltório, vamos dizer assim, até num subnível mais sutil daqueles planos, e não é o globo efetivo daquele subnível, entendeu? É isso que tu quiseste dizer? Deixa eu ver se eu compreendi o que você colocou. Por exemplo, no nosso caso, com o globo D, ele tem o envoltório, o sétimo princípio do globo D, né? O sétimo princípio do globo D, que no nosso caso, como da cadeia planetária terrestre, é o corpo do planeta que nós desenvolvemos aqui com essa materialidade. Esse mesmo globo D vai ter também nas outras cadeias planetárias, sendo que o que numa cadeia planetária anterior ou posterior é materialidade, é o nível objetivo, não é a materialidade deste globo da cadeia planetária terrestre que nós estamos. Está entendendo? É um outro tipo de matéria. É a mesma correlação que quando ela diz que para se tornar um Dian Chohan, tem que a consciência ela está distribuída por toda a consciência humana, mas a consciência humana não necessariamente se refere à consciência humana que nós conhecemos aqui, onde nós estamos agora. Pode ser uma outra expressão dessa consciência, né? Eu não sei se eu compreendi bem tua pergunta, mas seria mais ou menos isso. Não sei se eu respondi. Sim, é mais ou menos por aí que eu estou entendendo também. É Porque isso. tem aqueles 4 planos cósmicos e Isso. onde se desenvolvem os globos, né? Isso, Então, exatamente. assim, o envoltório correspondente a um plano, vamos dizer, ao 4º plano cósmico, não é o globo daquele plano. São 7 globos mesmo, né? Isso, Separados. exatamente. Pois é Exatamente. muito, muito interessante. Exatamente. Aí que está 49, né? Isso, exatamente. E pensar que nós estamos em todos os 49. Nós temos a capacidade de fazer essa viagem. Quando a gente descobrir isso, não vai querer fazer mais turismo. A consciência me parece que é o maior mistério. Por mais que a gente estude, o que nós chamamos de consciência não é bem isso. É porque o nosso nível de consciência é muito limitado. Para a gente absorver e perceber a consciência total, é preciso que nos tornamos ela mesma. Quando eu vi a citação de Blavatsky lá, que ela diz que por não conhecer todos esses 49 subníveis do sistema solar, a gente não teria capacidade de falar sobre consciência, eu digo, o que é que eu vou falar para o pessoal lá? A gente pergunta, né? Olha, eu vou falar que Célia é uma comédia. Agora escreveu. Por isso que, como disse o irmão, amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. A Célia está mandando mensagem porque ela disse que está assistindo cozinhando. Tá. Luiz, eu queria agradecer, aproveitar a oportunidade, né? Muitíssimo interessante e muito bem exposta, né? Toda essa palestra. O tema é bastante denso, então é aquele tema que a gente vai assimilando devagarzinho, vai decantando. Daqui a alguns manvantras a gente entende alguma coisa. Mas ajuda muito, né? Justamente devido a essa densidade, ajuda muito a forma como você
explica, né, a didática mesmo e desvendar, destrinchar, né, esse tanto de informação que está meio escondida, entre aspas, assim, né, nos fragmentos dos textos. Então, assim, muito grato aí pelo seu trabalho, pelo seu empenho, que está de excelente nível, assim, não tenho nem o que falar. Isso. Agora é só dar tempo para ver se Absorver. consegue captar, absorver alguma coisinha. Obrigado. Eu também quero agradecer, Luiz. Olha, achei maravilhosa, realmente, e foi uma maneira que, para mim, com todas as minhas dificuldades de compreensão, pareceu mais fácil. Não sei, explicou assim realmente muito bom. Muito, muito, muito obrigada. Obrigado. Amei. Ô, Cláudia, e se amanhã você quiser reproduzir tudo isso e não conseguir, é normal. Tá bom. Não, mas achei assim muito de uma maneira que absorvi muito mais do que normalmente absorvo, entendeu? Claro que teria ainda uma vida para absorver tudo, né? E não basta, não é suficiente. Mas muito bom, adorei. Claro. Tá. Suzana, querida, eu estou vendo que você está com a sua filhota aí, ela já saiu? Você está sem som. Está aqui. Ah, que bom! Oi, Gabi, querida, você está boa? Oi, Gabi. Ela não deve estar ouvindo porque Suzana, né? É o meu anjinho do lado esquerdo, né? Ela não pode ouvir, porque Suzana está com... Está com fone, fone, a não ser que coloque um nela, Suzana. Não. Só basta um. Só basta um. Tá. Não, ela está escutando sim. Tá. Ô, Gabi, bem-vinda aqui. Muito bem-vinda. Então, vamos lá. 11h30 nós temos outra reunião. Então, alguém mais? Então, eu quero agradecer imensamente. Luiz, foi maravilhoso o seu trabalho. Não tenho palavras para falar como foi bom e a contribuição, acho que vai ficar para todos nós. Tem o vídeo dele? Foi gravado? Gravou, depois o Caio vai compartilhar e mandar também para o Luiz, para a Erenice. Depois o Carlos Emanuel me dá o e-mail que a gente manda também, tá? Eu vou deixar aqui uma sugestão. Diga. Zarifa, vocês poderiam criar um YouTube do Gap e essa gravação, ao mesmo tempo, pelo Zoom, ela sair, mas ela sair no privado, ela não sai. E depois vocês disponibilizariam o link para as pessoas do grupo, ou para quem se interessasse. Mas, assim, aí assistiria pelo YouTube, que é muito melhor, né? É uma sugestão só. Obrigada. A gente já discutiu isso várias vezes no grupo, porque sempre alguém sugere. Mas como o nosso grupo ele foi criado com um espírito mais esotérico, no sentido de formar uma egrégora mais voltada para o fundo, a gente preferiu não compartilhar no YouTube. Talvez nós sejamos ainda imaturos para isso. Mas o YouTube tem 3 possibilidades. Gravar e, ao mesmo tempo, o mundo todo ver, como é o caso da Sessão Nacional, gravar e colocar em privacidade. Na gravação, você já opta. Aberto, em privacidade ou não listado. Ou seja, existem 2 possibilidades de vocês manterem o estudo privado, assim como é no Zoom. A diferença é que tem essa outra ferramenta que, ao meu ver, a gente pode depois assistir sentado no sofá, pela televisão. Entendi. Enfim, mas... Obrigada, a gente vai avaliar. Vamos avaliar. O pessoal está indo embora, vamos fechar? Sim. Vamos procurar uma posição confortável no nosso corpo, observar que a nossa coluna está correta, vamos centralizar nosso coração no Sol do nosso sistema solar, vamos permitir que o nosso chakra coronário se abra e receba como um cálice toda a luz, a vida e a sabedoria do Senhor Maitreya que aí habita. Agradecer aos grandes seres
e aos mestres responsáveis pelo nosso estudo, pela oportunidade, e vamos enviar todo o nosso amor, toda a nossa gratidão a esses grandes seres, pedindo que eles derramem esse amor e essa gratidão sobre todos os seres vivos e todos os que habitam o nosso planeta e ao próprio planeta, que passa por esse momento de grande necessidade de amor e compaixão. Agradecemos aqui pelo conhecimento obtido e desejamos que ele possa beneficiar a todos os seres. Paz a todos os seres. Estão terminados os trabalhos. Tá bom. Obrigada, gente. Bom domingo. Obrigada, Luiz. Berenice, beijão. Tchau. Aos Arivos, queridos irmãos. Suzana, Bom Carmen. final de ano a todos. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Cláudia.